Agora vamos à palavra do Senhor, aonde estaremos abordando um assunto que tem uma certa controvérsia entre algumas opiniões de teólogos, pastores, a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o texto que escolhemos é o texto que está em Atos, no seu capítulo 2, no seu verso 39, no discurso do apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecoste. Pentecoste, como os ouvintes sabem, era uma festa judaica, 50 dias após a Páscoa. E o povo judeu, o povo prosélito do judaísmo, estava em grande número na cidade de Jerusalém. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que isso? Porque o Senhor, na sua ascensão, já não mandou que aqueles seus discípulos e mais 120 irmãos fossem testemunhar a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles precisavam de terem recursos. O ensino eles tinham recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. Eles também tinham o Antigo Testamento. Agora precisava de uma condição sine qua non, principal, para que pudesse proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós também cremos desta maneira. Uma pessoa, ela pode proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ela pode fazer com os seus recursos naturais, da sua inteligência, da sua aplicação com relação ao estudo, à meditação, tudo isso é muito importante. Mas nós cremos e temos a convicção, a certeza de que a maneira mais correta de uma pessoa proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, além desses recursos que o ser humano pode ter e deve realmente ter, ser aplicativo com relação à proclamação do Evangelho, meditar, buscar informações, ler, aprender, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser um fogo na mão do Senhor. Ele precisa ser uma espécie de trombeta, de tocha acesa. E isso, prezado ouvinte, só é possível através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito, como diz o profeta Zacarias, não é por força, não é por violência. Paulo dizia, não é por persuasão humana, argumentação humana. Deus não precisa de recursos humanos, mas Deus, Ele quer que os seus servos testemunhem através do Espírito Santo de Deus. E como é bom quando vemos uma pessoa, às vezes na sua simplicidade, na sua humildade, mas é uma pessoa fiel
a palavra do Senhor e o Espírito Santo a usa, e as suas argumentações são argumentações que realmente podemos sentir que vêm da parte de Deus, porque aquela pessoa está sendo um instrumento na parte do Senhor. Em Atos capítulo 2, verso 39, tem essa grande promessa que diz, porque a promessa, então o Espírito Santo, para começar, é uma promessa que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, que estará convosco. Então é uma promessa que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos, que representavam a igreja do Senhor, a qual nós, em continuidade, fazemos parte. E ele então vai dizer, porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós quem? Aos discípulos. Eles tinham recebido já, conforme o capítulo 2, no seu verso 1, eles tinham recebido o Espírito Santo, e Pedro disse que aquele fato, um fato real, verídico, era uma promessa que já tinha sido feita lá pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus visitaria o seu povo. Os jovens falarão em novas línguas, os velhos terão visões. Então era uma promessa que Pedro se reportou ao Antigo Testamento. E ele então vai dizer, a vós, a vossos filhos, quer dizer, numa próxima geração, também o Espírito Santo estará atuante nos vossos filhos, se vocês permanecerem firmes no caminho do Senhor. Os vossos filhos darão continuidade, uma nova geração dará continuidade. E aí Pedro vai dizer, e a todos os que estão longe, isto é, pessoas de outras regiões que estariam também ouvindo a proclamação do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho. A função principal do Espírito Santo, que é convencer do pecado, do erro, da justiça e do juízo vindouro. Mas, além disso, além dos fruto do Espírito Santo, que nós somos templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo teria também esta plenitude na vida das pessoas, com a principal finalidade, que seria o testemunho. Então, Pedro, ele vai dizer, na parte final deste verso 39, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então não era algo simplesmente para aquela geração, para a próxima geração, mas seria para gerações futuras. E nós encontramos uma correspondência com a palavra de João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, quando ele começou a pregar. Ele dizia, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então, aqui fica bem claro que a função do Espírito do Senhor Jesus Cristo seria uma função de resgatar as almas perdidas, de trazer comunhão novamente com Deus, e além disso, ele daria gratuitamente àqueles que buscam, àqueles que creem nessa promessa, este revestimento tão importante para que realmente nós possamos fazer a obra do Senhor, essa obra tão necessária nesses dias. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava diante da carnalidade de Tiago e João, que queriam, num pedido da sua mãe, de um sentar à sua direita, outro sentar à sua esquerda quando entrasse no seu reino, o Senhor Jesus disse para aquela mãe, para os filhos de Zebedeu, no capítulo 10 de Marcos, verso 39, e eles lhes disseram: podemos, Jesus? Porém disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse que Tiago e João poderiam beber do seu cálice de sofrimento e também seriam batizados com o batismo do Espírito Santo que ele havia recebido. E esse batismo, o Senhor, ele recebeu durante o seu batismo ali, quando ele foi procurar João Batista. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse batismo, o Senhor estava prometendo para os seus discípulos, para que eles também pudessem ter esse poder, essa graça invisível que enche o coração do crente. E o Senhor então deixou essa promessa para nós. Em João capítulo 7, verso 37, ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Por isso, é uma promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. Rios de água viva se referem a uma plenitude do Espírito Santo, que seria dada depois que ele fosse glorificado. É uma profecia, prezado ouvinte, é algo real que você não deve menosprezar. É algo que você deve buscar de todo o seu coração. E ainda encontramos também uma correspondência com relação a esta grande promessa no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, verso 14. Tem uma palavra muito interessante do apóstolo Paulo que diz: para que a bênção de Abraão chegasse
aos gentios. Que bênção seriam essa? A bênção da salvação, da justificação pela fé. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós, gentios, também seremos justificados pela fé. E diz mais, então, por Jesus Cristo. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aqui diz, para que pudéssemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé, isto é chamado de batismo com o Espírito Santo. Não é simplesmente como alguns creem, e que somente quando a pessoa é convencida de pecado, ela já recebeu o Espírito Santo. Sim, recebeu o Espírito Santo, mas existe a promessa da plenitude do Espírito Santo. Então, essa plenitude, que a função principal não é simplesmente ficar falando em línguas, que é uma manifestação, mas é principalmente para testemunhar. Esse é o objetivo principal, porque no contexto que Pedro falou, no contexto que Pedro deu seu discurso, no contexto de que a igreja do Senhor estava reunida, no contexto que o Senhor Jesus deu essa promessa, nós temos que entender que esta promessa, ela visava principalmente que aquelas pessoas estivessem cheias da graça do Senhor para testemunhar a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, nesse capítulo 2 de Atos, ele também diz, de sorte, no seu verso 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Duas importantes doutrinas Paulo ele coloca como prioridade nessa declaração: a exaltação do Senhor Jesus Cristo à destra de Deus. O Senhor está exaltado. Estevão, quando foi apedrejado, ele viu o Senhor à destra de Deus, como diz aqui o apóstolo Pedro. E em segundo lugar, o cumprimento da promessa de Deus e de Cristo de dar o batismo do Espírito Santo aos homens. Esse é a promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, conforme Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias onde a carne estará cheia do espírito deste mundo, onde a efusão da carnalidade estará com uma fervura da maior
possível nós que temos sepultado a carne com o Senhor Jesus Cristo, através da união no batismo, nós temos, sim, o dever, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos proclamar na autoridade do Espírito Santo o Evangelho do Senhor Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, prezado ouvinte, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. Reconheça que você é um pecador, que precisa passar pelo processo do novo nascimento, como disse o Senhor Jesus para Nicodemos. Nicodemos, o importante é nascer de novo. O que é carne, o que é espírito. Prezado ouvinte, nós temos não só uma natureza humana carnal, mas nós temos uma natureza do homem interior, que é uma natureza espiritual, que foi o fôlego de vida que o Senhor Deus soprou em nós, que é a alma e o espírito. A alma e o espírito, ela precisa viver em Cristo Jesus. A alma que pecar, esta morrerá. Neste dia, procure o Senhor Jesus, peça perdão dos seus pecados e venha para o Senhor Jesus, que é o único que pode perdoar os seus pecados através do seu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. E além disso, como tivemos meditando neste dia, você será cheio do Espírito Santo de Deus, para que tenha uma vida consagrada, uma vida piedosa diante do Senhor e possa ser um agente que proclame este Evangelho tão maravilhoso que tem transformado tantas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que Te apraz. Que neste dia a Tua palavra, ela possa ser um bálsamo nos corações daqueles que estão passando por grandes conflitos tão comuns neste mundo tenebroso. Que, ó Deus, as pessoas busquem o fruto do Espírito e assim possam passar esses dias, Senhor, não envolvidos na carnalidade, mas envolvidos na plenitude do Teu Espírito Santo, glorificando o Teu excelso nome, proclamando o Teu Evangelho, testemunhando da graça que receberam através do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração. Amém.